Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, mais um assunto, mais uma conversa, algo que a gente vai comentar, vai conversar. Pregar eu acho uma palavra meio exibida assim. A gente vai conversar, vamos comentar alguma coisa da palavra de Deus. Pregar já é muita soberba, como se diz por aí. Não me considero um pregador, mas vamos dividir algo da palavra de Deus, porque se existe o único prazer que eu tive quando estava dentro da igreja era ler a palavra de Deus. A gente leu muito a palavra de Deus. Foi uma cidade muito difícil, não tinha boca para beijar, nem mão para andar de mão dada, né? Um monte de gente para dar paulada, um monte de gente para humilhar, pisar no pescoço. Então o que a gente tinha que fazer? Ler a palavra, que foi a única coisa que me trouxe alegria, que me trouxe prazer e que me consolou. Só. Eu quero ver contigo lá em Eclesiastes 12, primeiro. Conhecidíssimos cultos de mocidade por aí. Vamos ler. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Aí ele fala por quê? Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais vem a dizer, não tenho neles contentamento. Isso daí. Vai lembrar do seu Criador na sua mocidade? É muito difícil. Não é impossível para Deus, não é nada impossível. Porque se existe ser humano mais fácil de se trabalhar é o jovem. Ele é difícil e ao mesmo tempo não é. Diferente do ser humano adulto, do cristão adulto, que é cheio de querer, cheio de soberba, cheio de orgulho, cheio de coisinha, o jovem já é mais fácil. Por quê? Porque está começando a sua jornada, está começando a sua vida. É cheio de sonhos, cheio de vontade. Ele ainda não determinou aquilo que ele quer ser. Ele ainda não sabe o que ele vai ser. Há quem diga que o jovem, quando ele é jovem, quando ele é bem novinho, ele quer ser de tudo. Ele vira hippie, ele vira roqueiro, depois ele vira pagodeiro, os jovens do mundo, né? Ele vira de tudo, cara. Pouquíssimos querem ser igual ao pai, mas ainda existe. Eu quero ser igual ao meu pai. Eu quero ser juiz, quero ser jogador de futebol. Ele quer ser tudo. Quase que não existe mais aqueles que querem ser pregador, cantores e pastores. Por quê? Falta incentivo. Incentivo não é cobrança. Tu cobrar um negócio, não apresentar nada, perde de tempo. É só para ter contenta, só para te amarrar o jovem, jogar ele lá no mundo e nunca mais ele voltar para a casa do Senhor. Primeiro tu mostra para ele a beleza da santidade de estar na casa do Senhor. Aqui meu filho, aqui meu amiguinho, minha amiguinha, mocinha, mocinho. Tu vai mostrar que tem brilho dentro da casa do Senhor, que tem alegria, que tem tudo que ele quer lá no mundo, que tem tudo que ele deseja na vida dele. Está aqui na casa do Senhor. Ele pode ser qualquer coisa na casa do Senhor. Pode ser cantor, pode ser pregador, pode ser líder de mocidade, líder de ciclo de oração, pode ser missionário, pode ser professor da escola dominical. Só que isso tem que ser apresentado para ele. Aí ele vai lembrar do seu Criador. Enquanto lá no mundo o brilho for maior do que aquilo que tem dentro da casa do Senhor,
olha, me desculpa, mas ele não vai lembrar nunca. Se viver nessa terra 200 anos ele vai dar valor para tudo que tem lá fora e não vai querer saber de nada do que tem dentro da casa do Senhor. É muito complicado hoje em dia a mocidade, a juventude, é muito complicado. Não é assim não, é difícil. Jovem na igreja é difícil. Cada vez as coisas estão ficando pior. A prostituição está cada vez mais forte. O mundo está cada vez mais belo, mais maravilhoso, mais encantador. E no mundo, não existe proibições iguais a essas que tem na palavra de Deus. Não existe mandamento, não existe as escrituras. É só o brilho dentro da casa do Senhor ser maior do que o brilho que o mundo apresenta. Ele vai lembrar do seu Criador. Ele vai lembrar. Mas a igreja não precisa copiar o mundo. Parece que as igrejas hoje em dia é um show de rock. Parece que tu tá lá no show do Kiss, do Guns N' Roses. A igreja hoje parece uma pagodeira, tem lugar... Ah, não, mas eu tenho que... Não é esse daí, não é esse daí. Não é isso. Infelizmente, eu vou te falar um negócio. Tudo que tiver na igreja tem que ser baseado na palavra de Deus. A palavra tem que estar ali. Ela é o ingrediente principal. Ela é o brilho principal. É a palavra de Deus. Eu me lembro quando eu frequentava os cultos de mocidade. Até esse dia eu estava comentando com um amigo meu aí, um irmão aí, e eu falei para ele que tinha festa do pijama, mas é tudo baseado na palavra de Deus, brincadeiras, tudo envolvido com as coisas de Deus, tudo tinha ali o evangelho, tudo tinha ali uma lição bíblica para passar, gincana, fazer perguntas bíblicas. Eu já vi muito disso, vamos fazer vai ter uma festinha aí, vamos fazer uma gincana uma gincana para brincar aí, para ver o conhecimento dos jovens da palavra de Deus. É isso, é o evangelho. E muita oração, muito cara no pó. Aí sim, dentro da igreja, sendo filho de pastor e pastora, ele vai lembrar do seu Criador. Ele vai. Claro que vai ter muitos jovens que o diabo vai mandar do mundo para dentro da igreja para tirar eles dali. Aí, tu não vai bater de frente não, tem coisa que não dá pra bater de frente. Sabe quem é que é mais forte do que tu? Do que tu, pai, do que tu, mãe, do que tu, pastor, líder de mocidade. Sabe quem é que é mais forte que vocês tudo junto? É o jovem do mundo. Essa é a verdade, é o jovem do mundo. É ele. Porque jovem com jovem se entende. Jovem com jovem traz também o quê? Destruição de valores, de moral cristã. Por isso que na casa do Senhor, tudo que tiver na mocidade, tudo que tiver ali, não é só cantar. Não, coloca para pregar, coloca para orar. Entre os jovens mesmo ali. Incentiva. Faz uma escalinha. Nem que fale ali com timidez, não importa. Ele tem que se envolver com as coisas de Deus. Porque quando as coisas de Deus pegar nele, impregnar nele, colar nele, agarrar ele, aí não. Nada lá do mundo vai tirar ele da igreja. Nada lá do mundo. Só que tem que ter todo entendimento. Tem que ter o que? Uma paciência, tem que saber entender o jovem. Eu falo sempre, eu dou exemplo sempre. Qual é o problema de muitos líderes de mocidade hoje? Eles deixam a bangu. Não é isso aí, não é assim. Não é com força nem com violência. Mas também tu tem que carregar o jovem aqui, dentro da palavra de Deus. Tu mostra para ele o evangelho, mas também mostra para ele o brilho disso.
Qual é a importância, qual é o valor de estar ali na casa do Senhor? Tira do meio do jovem as picuinhas. Tira do meio deles. Façam eles serem amigos, defenderem um ao outro, orarem, jejuarem um pelo outro. Quanto aos namoros, aos sentimentos, não tem como combater isso. Isso é coisa do jovem. Mas eu sempre digo uma coisa também. Tem líder de jovem aí, cara, que não dá para aguentar. Pô, não dá para aguentar. Não dá. Camarada, ele aceitou a Cristo com uns 30, 40 anos. Virou uma benção. Deus abençoa, Deus levanta, dá dons, dá talento. Só que daí bota a maioria, aí é casal, principalmente quando se converte um casal, é uma benção. Vai cuidar da mocidade, o irmão, a irmã, os casal da mocidade. Eles vão lá cuidar da mocidade. Mas eles vêm com uns 3x8, cara, enorme, e dão no meio da mocidade. O irmãozinho olhou pro lado e já tá botando disciplina. Tá na carne, irmãozinho, tá na carne. Só que quando ele tava lá no mundo, é que eu quero dizer que tem líder por aí que ele passou a mocidade dele inteira no mundo. Mocidade inteira no mundo. Fumou tudo que tinha que fumar. Cheirou tudo que tinha que cheirar. Bebeu tudo que tinha que beber. Foi em tudo que é festa de show, de rock, tudo que é danceteria, tudo que é pagodeiro, tudo que é coisa aí do mundo. Ele foi em tudo, ele nunca deixou de ir. Beijou tudo que é boca, namorou tudo que é coisa. Teve tudo que é tipo de experiência. Não disse nada, não disse não pra nada. Tudo ele disse sim. Ele abraçou o diabo e andava de mão dada com o mundo. Para ele não havia limite. Ia para um motel com uma, acordava no outro dia na casa de outra. Nem, meu Deus, o que aconteceu? Nossa. Ele nunca disse não para sua carne, ele sempre disse sim. Camarada puxava uma peixeira, ele puxava um facão de 3 listas e levantava o cara para cima laço. Ele nunca teve limite, nunca disse não para sua carne e para o seu eu. Me diz uma coisa, que moral que um cara desse, uma mulher dessa, tem de cobrar a mocidade? De enfiar o pé no pescoço do jovem, que moral? Aí deixa o jovem tudo magoado, tudo triste, tudo ferido, tudo machucado. Aí vem os amiguinhos do mundo, leva como um arrastão lá pro mundo. Aí tu vê aquele jovem tão bonito, aquela mocinha tão bonita, estragado pelo pecado, com nojo e ódio das coisas de Deus. Se eu fosse pastor, jamais eu ia botar alguém que passou a sua vida inteira agarrada com o mundo. Se converteu, tem talento, mas o passado dele é no mundo. Ele não vai entender o jovem, ele não vai entender. Ele não vai compreender, não adianta, ele não vai. Pode até se esforçar, mas ele vai olhar com olhar ali, daquilo que do evangelho ele nasceu para cá. Ele vai se esquecer que um dia o diabo apresentou para ele uma bandeja imensa, ele pegou, abraçou, comeu e se lambuzou. Ele vai se esquecer disso. Para ser líder de jovem, é a minha opinião, tem que ser alguém que passou a mocidade inteira na casa do Senhor, que sentiu a sua carne ferver e borbulhar de desejo e teve que conter ela, teve que dizer não para ela. É isso daí. Que teve uma mocidade, mesmo fraquejando, falhando aqui e ali, pedindo perdão para Deus, consertando, mas ele está na casa do Senhor, ele esteve debaixo da potente mão de Deus, ele se esforçou para ser sujeito ao líder de mocidade, ele se esforçou para obedecer a palavra, para entrar para dentro do evangelho. Esse é o tipo daquele que tem que cuidar da casa do Senhor.
Se ele chegar assim, ó, diz não para o mundo, meu querido, minha queridinha, porque eu também fui jovem, eu já tive 12, 13, 14 anos. É isso que eu estou dizendo. Esse homem servir e essa mulher servir do quê? De exemplo. Teve uma jornada, teve um passado. E esse passado, essa jornada foi árido, foi sofrido, mas foi dentro da casa do Senhor. Ele disse não para o mundo. Em alguns momentos de fraqueza ele disse sim também. Mas ele lutou, e hoje ele é vencedor. Esse tem que cuidar da mocidade. E ele tem que amar cada jovem, mais do que ele ama os seus próprios filhos. Que geralmente o filho de pastor dessa gente, a maioria não quer nada com a igreja. Não quer nada. Tá ali assim de beiço, tudo. Esse homem, essa mulher, se ele cuidar da mocidade, Deus cuida do filho dele, não importa onde o filho esteja. Cuida, irmão, do filho dos outros, que Deus cuida dos teus filhos. Vai, já falou assim, aquela irmã fica cobrando as coisas da gente. Ó, a fulana fica com todo mundo. Não importa, cara, não importa. Deixa os jovens, jovem é jovem, não adianta. Vai algum dia você vai se aborrecer, vai se enojar e vai falar com o que não deve. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Aqui é uma coisa, são coisas diferentes do que vem na sequência. Aqui é uma fase da vida, os maus dias. Os maus dias. Porque o jovem, ele é muito importante para a igreja, mas ele é de grande valor para o mundo e para os demônios, para o inferno, para o diabo. Uma mocinha linda, bela, ela é uma arma enorme para derrubar casamentos, para ser usada para o mal de maneira covarde. Assim como o menino também, ele é usado para ser pessoas terríveis. Pode ser aí uma arma, uma bomba na mão do inferno. Ele pode ser usado para povoar o inferno. Assim como ele pode ser usado para povoar a casa do Senhor. É o Evangelho, é Cristo. Lembra-te do teu Criador. Mas para o jovem lembrar, ele precisa ser ajudado. Ele precisa. Não é assim abaixo só pegar a Bíblia, porque está escrito lá, da disciplina, dá na cara do jovem. Apresente a ele a beleza, as coisas maravilhosas que tem na casa do Senhor. Mas se não tem, aí o problema é teu, tá? Aí o problema é teu. Aí o problema é do líder da mocidade. Se ele não tem dons, se ele não tem nada de Deus, aí não adianta, aí não adianta, cara. Aí não adianta. Aí qualquer Rafa lá do mundo tem mais valor que um líder de mocidade. E por favor, eu já vi em muitas igrejas, é só cantoria, canta aqui, canta ali. Não, hoje jovem, hoje que só quer saber de cantoria, amanhã depois vai virar uma dupla sertaneja, amanhã depois vai montar uma banda de rock, vai cantar pro mundo. Porque o alimento dele era só cantar, não é nem louva o Senhor. Ele canta porque ele acha bonito, para se aparecer, para encantar as irmãzinhas, para se exibir pelos irmãozinhos, para querer ser mais que os outros jovens. Ele não está adorando a Deus. Esses dias eu fui num culto aí, um jovem lá foi cantar lá, cantou um hino. E ele cantou e Deus recebeu aquele louvor. Eu olhei, recebeu aquele louvor. Aí quando Deus recebe, Deus manda graça, manda unção, tudo. Rapaz, deixa eu te contar.
Ele segurou para não chorar e nem falar língua estranha. Ele se contorceu, parece que ele estava sentindo uma dor imensa. Mas ele se segurou assim, como tivesse assim, segurando 200 quilos. Assim. Ele fez uma força danada para não chorar e não falar língua estranha. Que loucura! Aí uma vez eu vi dizendo, o Espírito Santo quando chegar na igreja, não é coração duro. Olha, eu vi o contrário. O camarada conseguiu segurar o Espírito Santo, segurar ali a manifestação de Deus. Sentiu vergonha da manifestação de Deus. Não importa se tu chora bonito, se tu chora feio, se o teu dom de língua é diferente dos outros, não importa. O que importa é que Deus se agradou. O jovem tem que ser alimentado pela palavra. Pela palavra. E ele não pode ser jogado assim, não. Deixar tirado de... Todo jovem. Não é fazer aquela panelinha, aquele grupinho. Uns tudo, outros nada. Porque ali ali é fulaninha, é filha da missionária, do pastor, do evangelista. Não, cara. Mesmo que ele não seja filho de ninguém importante da igreja, dê valor para ele. Dê valor para ele, para o jovem. Porque se tu não der valor para ele, o diabo vai dar, o mundo vai abraçar. Vai. É isso que vai acontecer. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza que é o que vai acontecer. Tem gente que só dá valor para uma meia dúzia. Os outros ali, os simplesinhos, os pobrezinhos, são atirados no canto da igreja. Não, dá valor para todo jovem. Cuida de todo mundo do mesmo jeito. Não faça isso. Não faça isso daí, por favor, não faça isso daí. Se machuca muito. Às vezes vem do mundo sofrido, vem das famílias desprezado, são pisados, são humilhados, vêm na igreja e se sentem amparados. Quando tu entra na igreja, eu vou falar por mim. Eu entrei na igreja assim, olhava assim, os bancos lá, pintados de roxo lá, tinha uns cupizinhos, mas aquele banco pra mim ali, ele era diferente de qualquer coisa que tivesse lá no mundo. Eu botava a mão, esse é o banco da casa do Senhor. Ele era maravilhoso para mim. Eu entrava na igreja, olhava as paredes, faltando a pintura. É a casa do Senhor. Aquilo para mim era mágico, aquilo ali era lindo, era maravilhoso. Era a casa, eu nunca tinha entrado numa igreja assim, entrava quando eu era criança, mas sabe como é que é criança, não? Criança não ensina o que está acontecendo, é criança. Mas depois, com 17 anos, a primeira vez que eu fui para a igreja, eu fiquei olhando assim, tudo aquilo para mim era maravilhoso, tudo era santo, tudo era puro. Porque aonde eu sentava, aonde eu ia, era só paulada e desprezo, traição, falsidade e vergonha. Quando eu entrei na igreja, aí uma irmã lá foi cantar os harpa, falou em língua estranha, achei bonito, falei, que legal aquilo ali, nossa, que coisa tremenda. Tem que ter sinais na igreja, tem que ter o brilho, tem que ter... Porque o mundo ele é muito forte, as coisas do mundo é tremendo e está cada vez pior. A igreja tem que investir pesado no jovem, porque o jovem é a igreja de amanhã. Ele é o evangelista, ele é o pastor de amanhã. Ele tem que substituir aquele irmão, aquela irmã, aquele pastor que vai se jubilar em algum momento. Desses 80, 90, quase 100 anos. O jovem de hoje é o substituto desses homens, dessas mulheres. É o que tem que acontecer na casa do Senhor. Mas para isso tem que ter alguma coisa além do louvor. Porque o mundo tem muitas oportunidades para quem canta. Tem Voice Kids, Superstar, tem essas coisas aradas todas. Quantos cantavam na igreja e aí tu vê cantando nesses lugares? Porque a igreja não deu valor, ou então era só cantoria. Chega um momento que a cantoria,
que os lábios, que aquela voz vai cantar lá fora. Não tem base na palavra, não está regado pelo Evangelho. É isso. É o Evangelho, cara, é o Evangelho. O jovem de hoje é a igreja de amanhã, isso. Todo mundo sabe disso, mas ninguém dá valor. A igreja tem que investir na igreja do futuro. Quando tu aí, tu investe, tu compra terra, compra casa, igual eu tenho o pensamento, se eu tivesse condições, eu compraria terrenos, imóveis, compraria um monte de coisa para ter uma velhice boa, uma velhice abençoada. Assim a igreja também. Para ter igreja amanhã, igreja abençoada amanhã, é o jovem de hoje. Ah, mas até lá muita gente vai se converter, vai se tornar obreiro, é verdade, isso é verdade. Mas a raiz, o jovem que hoje, que está na igreja e se torna um obreiro amanhã, ele é a raiz da própria árvore, ele é dali, ele nasceu ali, entendeu? Ele é fruto daquela árvore que está ali. Ele faz parte, ele é um ramo, ele faz parte dali. Ele não é um enxerto. É a mesma coisa que tu pegasse. Quem vem de fora se converteu, beleza, mas é como se fosse um enxerto. Entendeu? Agora, se o jovem nasceu na igreja, se desenvolveu, se tornou um obreiro e é uma bênção, ele é fruto dali. Ele é a igreja do futuro. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias, antes que venham as lutas, antes que o mundo tome conta, antes que o mundo destrua, antes que o mundo humilhe, acabe com esse jovem. Antes que os maus dias façam ele não ter mais prazer em nada dentro da casa do Senhor e não queira mais obedecer nem pôr em prática a palavra de Deus. E depois vem o quê? A velhice. E chegue os anos dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Por quê? Fez tudo que o mundo quis. Abraçou o mundo, não tem novidade mais para ele. Então a velhice para ele já não perdeu o sentido, perdeu a importância. Está velho, às vezes cheio de doença, causada por bebedeiras, por noitadas, por drogas, má alimentação, tudo isso daí. Não tenho neles contentamento. Não tem prazer em mais nada mais. Até quer viver. Mas não encontra nada com que realmente lhe dê força para isso. Não tem mais prazer em mais nada mais. O evangelho é palhaçada, é bobagem. Não é nada. Pai, mãe, líder, mocidade, pastor, cuide dos jovens da igreja, cuide deles. Cuide deles. Tenha prazer neles. Tenha paciência, não é fácil não. Tenha paciência com o jovem é assim mesmo. Às vezes, as coisas da carne vão ter mais força que essas coisas do espírito, mas ele não vai encontrar força para isso, mas tu pode ajudar ele, em vez de ficar descendo porrete, falando coisinha aí, ajuda o jovem, dobra esse joelho, por favor, dobra esse joelho, porque o mundo vai abraçar, o diabo vai abraçar, os jovens do mundo vão visitar os cultos de mocidade, vão tirar eles daí, Olha o que diz a palavra, porque que tem que lembrar do seu Criador. Instrui o menino em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. E chegue os anos dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Até quando for envelhecer. Porque ele aprendeu desde jovem a palavra. Então ele vai dar valor para a palavra. Ele conseguiu vencer esse tempo de jovem. Quando ele for velho, ele jamais vai se desviar. Porque ele aprendeu na sua infância, na sua juventude, o que é tão glorioso. O que o brilho dentro da casa do Senhor é muito mais maravilhoso, muito melhor do que o brilho lá no mundo.
Porque aqui diz a palavra, porque ele deve lembrar do seu Criador nos dias da sua mocidade. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. É um jugo, suportar. É lembrar do seu Criador. Instrui o menino em que deve andar. Até quando envelhecer, não se desviará dele. É a palavra, é a palavra. Olha o que diz lá em Jeremias 31:19. Botei aqui, 31:19. Olha só. Na verdade, que depois que me converti, olha só, tive arrependimento. Depois que me conheci, bati na minha coxa, fiquei confuso. Sim, envergonhei-me, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Depois que me converti, ele diz. Depois que me conheci, ele não sabe. O jovem não sabe o que é errado, ele não sabe. Ele só vai saber depois que ele se converter. Depois que me conheci, ele diz. Ah, mas que loucura, eu fazia, tudo que o diabo pedia fazer, eu fazia. Nossa, ele vai ficar com vergonha. Ele vai ficar com vergonha. Cuida da mocidade, cuida do jovem. Você, jovem, lembra do teu Criador, lembra dele. Procura nas escrituras, ore, jejue. Vem jejuar, mesmo que tu não tenha força. Faça isso, tu não tem, mas faça isso. Deus vai te honrar, Deus não vai te rejeitar, não vai fazer com igual teu pai, tua mãe, teu pastor, teu líder de mocidade, só te dá um murro no meio da cara dia e noite. Ele vai te abraçar, ele vai te entender. Ele vai entender que ler a palavra é bom. Mas tu também fica pensando, mas se eu beijasse aquela boca lá? Aquela mocinha, coisa mais linda. Só vai ganhar a pancada do resto. Mas agora se tu chegar e colocar isso diante de Deus, ele vai saber tirar isso de você. Deus tem os seus meios. E olha o que diz a palavra. Olha o que o salmista falou, Salmo 25:7. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor. O que ele falou lá? Jeremias? Na verdade, depois que me converti, tive arrependimento. E depois que me conheci, bati na minha coxa. Fiquei confuso e envergonhei-me, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Envergonhei-me. É que ele está dizendo aqui, ó. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, porque ele tinha vergonha. Nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, sim. Ele sabe, olha, esse salmista está dizendo que teve uma mocidade podre, teve uma mocidade vergonhosa, pecador. Ele diz, não lembra disso não, Senhor. Não lembra disso não. Mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Lembra-te de mim por tua bondade. Não lembro dos meus pecados. Porque se tu lembrar dos meus pecados, tu vai me abandonar. Mas lembra de mim segundo a tua misericórdia. A misericórdia de Deus é amor dobrado. É amor multiplicado por 2. Por isso que a Bíblia fala que o amor tudo suporta. O amor tudo suporta. Isso fala se tratando do homem. Imagina o amor de Deus que é maior do que o amor do homem. O amor do homem é limitado, o amor de Deus é infinito. Por isso que ele disse: mas segundo a tua misericórdia. Não olhe para mim como que alguém que está vendo um pecador, mas olha para mim
como alguém que precisa de ti. É assim que ele está dizendo. Porque aqui, ó, Salmista 71, Salmo 71, 5, 17. Do 5 e o 17. Pois tu és a minha esperança, Senhor, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade. Até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Esse aqui lembrou do seu Criador. Ele lembrou, porque ele disse aqui: pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a velhice? Desde ontem, não. Desde a minha mocidade. Porque ele lembrou do seu Criador. Ele não foi igual lá onde a gente leu, lá em Jeremias 31, 19. Não foi, não é ali não, que ele se envergonhou, que ele se conheceu, teve vergonha. Não, aqui está dizendo que ele é um exemplo, que está dizendo que ele lembrou do seu Criador. Ele lembrou do seu Criador. Vamos ler de novo, é interessante aquele de Jeremias. Na verdade, que depois que me converti, tive arrependimento. Depois que me conheci, bati na minha coxa. Ele, ai meu Deus, olha o que eu era. Fiquei confuso. Ele parou para pensar e analisar em tudo. Sim, envergonhei-me, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. A vergonha da sua mocidade. Ele viveu a vergonha da sua mocidade. Ele pensou, puxa vida, olha como que foi minha vida, meu passado. Por isso que eu estou te dizendo para ti, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ensina-me, ó Deus, desde a minha mocidade. Até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Senhor, tu me ensinou lá, continua me ensinando, continua me ajudando, que eu vou anunciar as tuas maravilhas. Vamos continuar nossa leitura aqui. Vamos continuar. Antes que venham os maus dias, antes que venham os anos nos quais vem dizer, não tenho neles contentamento. Tem um exemplo aqui, um exemplo. Já falei desse exemplo em outros assuntos aí. Mas até aqui ele cabe perfeitamente. E disse o rei a Barzilai: passa tu comigo e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Porém Barzilai disse ao rei: quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que suba com o rei a Jerusalém? Ele falando: da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto em comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao meu senhor? Ele não tinha mais prazer em mais nada mais. Ele não tinha prazer em mais nada mais. É o que está lá em Eclesiastes 12. Antes que venham os maus dias. Antes que venham os anos nos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Ele falou assim, eu sou um velho de 80 anos, qual é? Eu vou ser pesado por ti, não tinha mais prazer, não tinha mais contentamento mais. Não tinha mais contentamento nos seus anos de vida. Estava cansado, não tinha mais prazer. Eu falava, eu não sei discernir entre o gosto da comida, não sei nem saber a música que estão cantando, eu não sei, eu estou velho demais, não quero nada, não tenho interesse em nada não. Poderia eu discernir entre o bom e o mal, entre o certo e o errado? Poderia eu ouvir
a voz dos cantores e cantoras, eu vou ser pesado para ti. Quais são os anos da minha vida? Se já tenho eu hoje 80, isso quer dizer eu logo posso morrer. Não estou interessado não. Porque Davi queria recompensar por ele ter feito o que Nabal recusou fazer. Ele não quis. Aí lá na continuidade, lá ele mandou Davi levar um servo dele. Não tinha prazer. Não tinha contentamento. E não achava graça em mais nada mais. Nem na comida, nem nas festas, nada. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e os anos nos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Barzilai é o exemplo disso, cara. É o exemplo disso na palavra. É o exemplo. E não tinha mais prazer em mais nada mais. Não tinha. Estava cansado. Se sentia triste. Não tinha mais. A duração da nossa vida, está lá no Salmo 90 dessa. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos. O melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. A duração da nossa vida é de 70, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos. O melhor deles é canseira e enfado. Era o que tinha o Barzilai. Quantos anos tenho eu ainda? Isso aqui está dizendo que alguns, por sua robustez, chegam a 80. O que Barzilai tinha? Enfado e canseira. E não tinha mais nada mais. Enfado e canseira. Eu já falei em outros assuntos da palavra aí, sobre Barzilai, em vários assuntos. Essa passagem caiu ali perfeitamente. E tem outros também que a Bíblia fala de Moisés, Êxodo 7:7. Esse é outra coisa. Esse é um homem que ele não era Barzilai. E não está incluído no Salmo 90:10. Moisés era da idade de 80 anos e Arão da idade de 83 anos quando falaram a Faraó. Um perguntou: quantos anos tenho eu hoje? Quantos anos ainda terei? Moisés e Arão começaram com a idade que Barzilai não tinha mais prazer em nada mais. Eles começaram velhos já. E aqui em Deuteronômio 31, 1 e 2. Depois foi Moisés e falou essas palavras a todo Israel. E disse-lhe, da idade de 120 anos, bem mais velho que Barzilai, sou eu hoje. Já não poderei mais sair e entrar. Além disso, o Senhor me disse, não passará o Jordão. Ele era muito mais velho. Olha a caminhada que ele teve com Israel. Nem todo mundo é eterno, nem todo mundo é para sempre. 120 anos. É uma coisa ruim que ele está falando? Não, porque lá no Salmo 91:16 diz assim, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Abundância de dias. Ele não entrou na terra prometida, mas Deus levou Moisés para si. Barzilai não tinha mais prazer em mais nada. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias, que é um problema. E antes que venham os anos nos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Arão e Moisés começaram com a idade que Barzilai não tinha mais prazer em mais nada.
Já pensou se Davi falava para eles? Mas eles iam comer na mesa de Davi, iam dar risada, ia ser uma bênção. É isso. Lembra-te do teu Criador. Às vezes tu lembra do amiguinho, da amiguinha lá, não tá nem aí para ti, tu lembra deles. Lembra-te de Deus, lembra-te do teu pai e da tua mãe também. Quem lembra do pai e a mãe, lembrou de Deus também. Que quem não honra pai e mãe, a Bíblia fala que os seus dias serão abreviados. Quer viver 120 anos? Lembra-te do teu Criador. E lembra-te também do pai e a mãe. Se o teu pai não te abandonou, tua mãe não te abandonou, te criou e te ajuda, lembra-te dele também. Lembra-te dele. Tu não vai te arrepender. O outro exemplo também conhecido, que eu já falei em outros assuntos, o exemplo de Josué. Vamos ler aqui. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que já sou da idade de 85 anos. Ele diz. 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Diferente de Barzilai. Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Ele tinha naquela época muita força. Agora também ele tinha muita força. Começou com uns 40, mais 45, 85 anos. Barzilai não tinha prazer em mais nada mais. E a Bíblia fala aqui, Salmo 92, 14. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Arão e Moisés, com 85 anos, começaram o seu ministério. Josué tinha 85. Moisés e Arão tinham que 80 e poucos anos. Josué, 85. Da velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Barzilai não, Barzilai já estava acabado, estava destruído. Não tinha Deus, não tinha prazer em mais nada. O cara recusou o convite de um rei. Quantos não queriam comer da mesa de um rei? Muita gente, com certeza. Olha o que Deus disse para os velhos. Por que na velhice ainda darão frutos? Até a velhice eu serei o mesmo. Ele está falando para o velho. Que Deus, na velhice do velho, Deus está dizendo, eu ainda sou o mesmo ainda na tua velhice. Eu não mudei. Tu ficou velho, mas eu ainda sou o mesmo Deus. Até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos trarei, e eu os fiz e eu vos levarei, e eu vos trarei e vos guardarei. Está falando dos velhos que foram cativos. Dos velhos que foram cativos. E o salmista falou aqui, não me rejeites no tempo da velhice. Não me desampares quando se for acabado as minhas forças. Ensina-me, ó Deus, desde a minha mocidade. E até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora também que estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha a tua força. Até que eu tenha anunciado a tua força a esta geração, e o teu poder a todos os vindouros. Eles não me desamparem, Senhor. Não me desamparem, que eu ainda quero fazer alguma coisa para ti. Não me desampares na minha velhice. Porque até aqui eu tenho ensinado o evangelho, até aqui eu tenho falado de ti. Não me desampares, não me abandones. Agora que meus cabelos ficaram brancos.
Agora que as minhas forças se acabaram, é que faltava em Barzilai. A velhice chega para todo mundo, mas que Barzilai tinha prazer em nada mais. É a palavra, é o evangelho. E até aqui tem anunciado as tuas maravilhas, mas ele queria continuar. Agora também que estou velha e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que eu tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Quer dizer que ele queria continuar. Não é porque estava velho, caindo os pedaços, que ele queria morrer, esperar a morte em cima de uma cama, sentado numa cadeira. Não. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Não é por qualquer coisa não, ia dar muito fruto. Por quê? Mas Deus que falou, até a velhice eu serei o mesmo. O salmista pediu, não me desampares agora que os cabelos ficaram brancos e nem que as minhas forças se foram. Mas ele disse, até a velhice eu serei o mesmo. Tu era jovem, envelheceu, mas eu sou o mesmo Deus. É isso que Deus quis falar. Lembra-te do teu Criador, antes que venham os maus dias e os anos nos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. E aqui ele tinha contentamento. Ele queria falar da força e do poder de Deus a outras gerações, coisa que ele fez desde a mocidade. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade. Quer dizer que ele aprendeu as coisas de Deus. Aprendeu a palavra de Deus. Então, na sua velhice, ele queria continuar falando daquilo que era de Deus. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra-te. Mas qual o motivo por que ele falou isso daí? Desde a mocidade Deus ensinou ele. Então, ele foi passando a vida dele inteirinha com Deus. E aqui, Salmo 37, 25 a 28 diz assim, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Afasta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre, porque o Senhor ama o juízo e não desamparará os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios serão desarraigados. É tremendo, é tremendo, é tremendo. É tremendo, gente, é tremendo. É tremendo. Mas vamos ler essas duas passagens, porque vamos ler aqui direto na Bíblia, que eu anotei para ir mais rápido, mas às vezes eu faço, como sempre digo, tem uns garranchão, mas olha só. 71, 9, 17 e 18. 71, 9. Não me rejeites no tempo da velhice, não me desampares quando se for acabadas as minhas forças. Ensina-me, ó Deus, desde a minha mocidade. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade. E até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Olha que tremendo. E até aqui. E até aqui. Até onde? E até aqui. Até onde? Até a sua velhice. E até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que eu tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros.
todos os vindouros. E lá no 37, 25 a 28. 37, 25 a 28. 37, 25 a 28. Diz assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. É isso. É isso, gente. Fui moço, Deus é o mesmo ontem, e hoje sou velho, e nunca vi a sua descendência mendigar o pão. Deus é o mesmo ontem, é hoje e será eternamente. Será para sempre o mesmo Deus. Fui moço, Deus é o mesmo ontem. Hoje sou velho. Deus é o mesmo hoje e será eternamente. E nunca vi a sua descendência mendigar o pão. É isso que ele queria lá. Não me desampare, Senhor, na minha velhice. Tu ensinaste-me desde a minha mocidade. Agora que estou velho, de cabelos brancos. Ele queria continuar anunciando a força a outras gerações, a força de Deus, o poder de Deus às outras gerações. Não é Barzilai dizer, poderei eu discernir do bem e o mal, eu vou ser pesado para ti, poderei eu ter gosto em ouvir as músicas dos cantores e cantoras, a sua voz, poderei eu discernir entre o sabor da comida, poderei eu comer e beber, poderei eu ter achar graça. Quantos anos tenho eu isso? Tenho eu ainda nessa vida? Quantos anos? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. É isso. É isso. Esse salmista aqui no 71 aqui, ele não queria descanso não, ele queria continuar falando das coisas. Arão e Moisés começaram com mais de 80 anos. Josué, a força dele para a guerra era a mesma de quando ele começou. Quando Moisés fez um discurso falando de sua velhice. É o Evangelho. Então, jovem, lembra-te do teu Criador. Lembra-te do teu Criador. Deus, ele te ama, ele vai honrar a mocidade nessa última hora. Deus não vai perder para o mundo e não vai perder os jovens para o diabo, não. Mas agora, se o líder de mocidade ajudar, fazer a sua parte, o pai, a mãe e o pastor, a coisa vai acontecer mais rápido. Se envolva com o jovem da igreja, ajude ele. Não é fácil, não. Ele é o futuro da igreja. E ele é a igreja de hoje, porque jovem traz jovens, jovem salva jovem. Assim como o jovem no mundo vai para a igreja para botar os jovens da igreja no mundo, os jovens da igreja podem trazer os jovens do mundo. São duas forças. Aonde mais for forte, vai vencer a outra. Se o jovem da igreja for forte, vai vencer os jovens do mundo e vai trazer eles para o evangelho. Agora, se os jovens do mundo forem mais fortes que os da igreja vão seguir. O mais forte domina o mais fraco. Se os jovens do mundo forem mais fortes que os da igreja, os jovens da igreja vão servir os jovens do mundo. Mas se o jovem do mundo da igreja for cheio do Espírito Santo, os jovens do mundo vão se dobrar. Vão se dobrar. Faça as coisas para chamar a atenção deles, por favor. Faça alguma coisa para salvar a mocidade. A mocidade precisa de Deus, precisa da palavra de Deus. Entenda todas as fraquezas, todas as limitações dos jovens. Entenda isso, por favor. Fica com Deus. Essas são as minhas humildes palavras. Espero que ela tenha feito
um bom resultado, que a palavra de Deus ela não volta vazia. Fica com Deus, em nome de Jesus.